Olá, estamos caminhando aqui no Evangelho de João com os nossos estudos e estamos hoje no capítulo 4. Aliás, vamos tentar finalizar esse capítulo 4 do Evangelho de João, né? E estamos aí no versículo 43, então, e vamos ler, ele é um pouco longo, vai até o versículo 54, e nós estamos aí numa relação de Jesus sendo rejeitado na sua cidade, mas também recebido por outros. Vamos então à leitura. João 4, 43, diz assim: Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Ele rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, ou seja, 13 horas, né? A febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Vamos ao Senhor em oração? Pai, mais uma vez estamos aqui na tua palavra e queremos aprender com ela. Venha fazer, Senhor, com que o nosso coração esteja em conexão com a tua vontade. Vem fazer, Senhor, com aqueles que também estão ouvindo, possam ir para a tua palavra, possam buscá-la e buscar a tua palavra é encontrar-se com o Senhor, porque o Senhor vive, está à direita do Pai, está no céu, foi crucificado, ressuscitado, mas deixou-nos a tua palavra, e é por ela que nós vamos ao Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. A palavra de João diz aí, depois de 2 dias, passados 2 dias, ele partiu para a Galiléia, porque mesmo ele disse, né, testemunhou, teve uma experiência que um profeta não tem honra na sua própria terra, ou seja, Jesus foi rejeitado no próprio lugar onde ele foi criado, né, onde ele passou a infância, embora ele tenha nascido em Belém, né, foi para o Egito, ficou lá um certo tempo e voltou, mas não voltou para Belém e muito menos para Jerusalém, né, mas voltou para a região ali da Galiléia, o próximo ali da Galiléia, e numa aldeia chamada Nazaré, ao qual nós já vimos alguns tópicos aí atrás. E para a gente entender melhor aqui o que João descreve, né? Ou seja, Jesus
testemunhou que um profeta não tem honra na sua pátria ou na sua terra, e não está dizendo somente na sua terra natal, ou seja, na terra onde ele foi criado, né, ali em Nazaré, mas tem assim, uma certa conexão com a própria pátria dele, que é a própria Israel, Jerusalém, enfim, todo o povo de Israel. Mas especificamente aqui nós vemos que ele foi rejeitado, literalmente, em Nazaré, e não está registrado aqui, mas está registrado lá nos evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. Está registrado, e nós vamos em Marcos, então, para ver aqui no capítulo 6 de Marcos, como é que foi essa rejeição de Jesus. E Marcos, que na verdade os pesquisadores bíblicos dizem que foi o João Marcos, aquele que viveu e foi auxiliar do apóstolo Paulo, né, onde a igreja, inclusive, na igreja primitiva, se reunia na casa dos seus pais. Ele era um escriba, né, e você tem uma concordância que foi Pedro que citou algumas passagens, algumas coisas para que Marcos então registrasse, além de outros registros que tinham, que na época, né, que não estão no cânon bíblico. Mas diz assim, então, Marcos 6, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem as tais maravilhas por suas mãos? Não é isto o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, aquilo que nós vimos lá em João, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Veja, que é algo incoerente aqui, né? É impressionante o que nós vemos aqui. Jesus, ele foi rejeitado no lugar que ele foi criado, né? Porque as pessoas conheceram ele na infância, na adolescência, na juventude. Ele diz aqui, esse aí não era o filho do carpinteiro? Não estão aqui, nós não conhecemos aqui os seus irmãos? Olha, seus irmãos são Tiago, José, Judas, Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? Bem, a Igreja Romana, ela tirou essa página da Bíblia, mas não vamos entrar nesse assunto. Veja bem, o que nós queremos tirar rapidamente aqui para o nosso ensino é que Jesus, ele fez maravilhas, ele fez milagres ali, e de uma forma diferente, né? Ele teve que impor as mãos nos enfermos para que eles pudessem ser curados, e não apenas ele fez com que aquilo que nós vamos já ver aqui na frente, né? Ou seja, pela palavra dele, as pessoas não acreditaram nas palavras de Jesus. Jesus fez os milagres pelo poder dele, mas ele, embora as pessoas está registrado aqui que se maravilhavam, ou seja, ele tinha sabedoria. De onde que vem essa sabedoria toda desse homem? Né? Ele faz isso, com que poder que ele faz isso? Né? Eles reconheciam isso em Jesus, mas não acreditavam nele. É algo incoerente, né? Incongruente, paradoxo. Você perceber, reconhecer, mas não acreditar. É a natureza humana. É a natureza humana. E aí, então, ele não fez os milagres ali, mas fez aqueles milagres que eu já falei, que diz aqui que ele impôs as mãos, e porque que eles não quiseram, na verdade, acreditar. É claro que existia uma religiosidade sobre
sob um patamar das leis e tal. E aí diz no versículo 3 que eles escandalizavam-se nele, escandalizavam aqui, tem um sentido de ofensa, né? Seriam ofendidos, quem sabe, frustrados. De certa maneira, eles viam a sabedoria de Jesus e isso talvez ofendesse a eles. Eles viram os milagres de Jesus e isso ofendia a religiosidade e a crença, talvez, né, dessas pessoas. Né? E então a gente percebe aqui que Jesus ali não pôde fazer milagres porque eles não quiseram acreditar em Jesus. E ali, então, ele ficou por algum tempo, não é? E aí, então, no último versículo que nós lemos, ele admirou-se da incredulidade deles, a falta de fé, a falta de visão, a falta de olhos para ver aquilo que eles estavam vendo, a sabedoria, o milagre, mas rejeitaram deliberadamente, propositalmente. Né? É incrível isso, mas é uma realidade. Né? Mas, voltando lá para o nosso texto, após ele ser rejeitado, então ele vai para a Galileia, na região ali ao lado do lago, né, de Genezaré, e a missão maior de Jesus, inclusive, foi ali, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, a Caná, aquela região ali, né? Então, ele foi para lá, e estando lá, diz aqui que os galileus o receberam de braços abertos. Olha só que maravilha, né? Jesus foi para lá e foi recebido de braços abertos pelos galileus. Mas preste atenção num parênteses aqui, no versículo 45. Por que eles receberam Jesus? Receberam Jesus porque viram as coisas que ele fizera em Jerusalém. Bem, eles viram o que lá em Jerusalém? Muita coisa, muita coisa. Milagres, eles viram também Jesus, nós vimos lá no capítulo 2, está com autoridade, derrubando as mesas, né? Purificando o templo. Eles viram tudo isso. E por que eles viram? Porque era a Páscoa, e a Páscoa reunia todos os judeus em Jerusalém. Vinham pessoas de todos os lugares para Jerusalém, a cidade se enchia. Então eles viram. E aí os galileus receberam Jesus. Mas preste atenção no que acontece aqui na frente. No capítulo 6, verso 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Olha só, eles receberam Jesus, viram tudo isso, mas logo eles abandonaram Jesus. Claro que esses discípulos que nós acabamos de ler aqui não eram os 12. Os 12 seguiram Jesus, mas mesmo assim Jesus disse para eles: vocês também vão me abandonar? E aí Pedro diz: não, nós não vamos abandonar, só o Senhor tem as palavras de vida. Mas a grande maioria, todos eles, abandonaram Jesus. Tá? Bem, mas aqui nós entramos então para um outro assunto, em que eles estão na Galiléia, então vem para ele um oficial do rei. Esse rei aí, com certeza, era o rei Herodes, era o tetrarca que governava ali a região da Galiléia. Então, esse oficial do rei correu para Jesus e... Por quê? Porque o filho desse oficial estava à beira da morte. Né? E aí, no versículo 49, ele roga: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele estava desesperado. Ele correu, era um oficial, uma pessoa de, podemos dizer, de alto escalão na sociedade, é uma personalidade
alta, mas ele estava com um problema, o filho dele estava morrendo. E ele vai buscar Jesus, ele vai ter com Jesus e pede para Jesus descer com ele até a sua casa. Ou seja, se ele talvez tenha ouvido, né, de que Jesus havia imposto as mãos nas pessoas e tinha curado. E ele falou, desce comigo e cura meu filho. Mas Jesus não faz isso, é interessante, né? Jesus não faz isso. Jesus não vai descer com ele, mas simplesmente vai dizer isso aqui. Vai, disse Jesus, teu filho vive. Veja bem, Jesus não desceu, mas disse, vai. O que nós percebemos que esse homem desceu, né? Ou seja, ele creu na palavra de Deus, aí no versículo 50 diz que ele creu na palavra de Jesus. Veja que coisa interessante. Aquelas pessoas que conviveram com Jesus na sua infância, na sua adolescência ali, que conheceram ele, viram isso, viram as suas palavras de sabedoria e rejeitaram isso. Esse oficial, ele apenas creu, ele queria que Jesus fosse com ele, mas ele, quando Jesus falou, vai, teu filho vive, ele obedeceu. Ele obedeceu, simplesmente obedeceu a palavra de Jesus. E aí diz que quando ele descia, os seus servos vieram ao encontro, anunciando: seu filho vive, seu filho está vivo. E aí ele já não estava mais preocupado, né? Ele queria saber qual foi a hora que o filho dele havia ficado curado, se sentira melhor. E aí disseram para ele, a hora 7ª, ou seja, às 13 horas, né? A febre o deixou. E com isso, reconheceu o pai que tinha sido aquele exato momento que Jesus havia falado para ele, vai, que o teu filho vive. Muita gente fala que a respeito da fé, e através da fé do homem, ele foi curado. Na verdade, foi Jesus que ordenou. E a obediência desse homem fez com que o seu filho fosse curado. Ele não ficou mais ali perturbando, né? Jesus, vai, desce comigo. Não. Jesus falou, vai, desce, vai lá que seu filho está vivo. E ele creu na palavra do Senhor. Veja que coisa que nós aprendemos aqui, né? Que uma coisa que é incoerente, né? Que as pessoas não conseguem crer porque existem, logicamente, certos preconceitos, né? Como nós vimos lá na cidade de Nazaré, onde Jesus se criou ali. E esse homem, ele apenas creu na palavra de Jesus e obedeceu. Então, nós vemos um milagre aqui simplesmente pela obediência à palavra de Deus. Muita gente está com enfermidades, muita gente não recebe bênçãos nessa vida, porque simplesmente desobedece à palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a vida das pessoas. Que coisa incongruente também é que nós percebemos, numa cartela de cigarro, por exemplo, está escrito ali que este produto gera câncer. Esse produto produz câncer. Mas a grande maioria de pessoas que são viciados ainda não conseguem se livrar dessa praga, né? E morrem milhares, né? Porque não se livram deste vício. É um vício que está no coração dos seres humanos, que não deixam com que eles se dobrem à vontade de Deus, à palavra de Deus, mesmo vendo, mesmo enxergando. Presta atenção na natureza humana, como ela é tremendamente perversa e não consegue crer
porque tem seus vícios, seus preconceitos, essa natureza maligna do ser humano, que não recebe bênçãos, muitas bênçãos, inclusive, aqui já na face da terra, porque rejeita, mesmo vendo, mesmo tendo a palavra de Deus nas suas mãos. Jesus, ele foi crucificado, ressuscitou, está à direita do Pai, vive, mas deixou a palavra dele, a sua vontade está aqui, na nossa mão, como sempre nós estamos falando. Né? Por isso, eu recomendo, eu incentivo, eu estimulo a você a ir para a palavra de Deus e busque na palavra de Deus o conforto, o consolo e também a cura para todos os problemas emocionais, psicológicos e físicos também. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Na próxima, nós estaremos, então, entrando aí no capítulo 5. É mais uma cura. Jesus vai fazer algo extraordinário também. Fique com Deus. Até mais.